Eu vou quebrar um pouco o protocolo desse vídeo, porque hoje é necessário. Então, meu amigo torcedor vascaíno, com licença, tá? Que eu vou fazer o seguinte aqui. Vasco! Tem que ser assim, torcedor. O Clube de Regatas Vasco da Gama, depois de 13 anos, ele volta a disputar uma semifinal de Copa do Brasil. Vasco da Gama, depois de 13 anos, ele volta a colocar o seu nome entre os principais clubes do futebol brasileiro. O Vasco, depois de 13 anos, ele devolve ao seu torcedor um sentimento de que quem é Vasco. E aqui eu abro até um grande parênteses. Quem viveu o Vasco de 97, de 98, de 2000, de 80, quem viveu esse Vasco hoje, voltou a sentir esse sentimento. Voltou a falar, caraca, hoje eu tô de frente para a televisão e enfim eu tô vendo o Vasco da Gama. Com todas as suas limitações, com todas as suas dificuldades, mas na guerra, na vontade, lutando a cada bola, o Vasco consegue se classificar às semifinais da Copa do Brasil. A gente merece, cara. A gente merece. A voz embarga, a vontade de chorar, ela acontece. E aqui é até uma forma de desabafo. A gente vai falar muito sobre esse jogo, jamais poderia ter sido diferente. Jamais poderia ser diferente. Mas eu tenho 4 anos de canal. Eu criei esse canal em 2020. Ano em que o Vasco da Gama cai para a Série B do Campeonato Brasileiro. Logo em seguida, o Vasco permanece na mesma segunda divisão. Retorna à elite do futebol brasileiro no ano passado. E fica aquele ano murrinhento. Quase caiu. Permanece na Série A. A gente pensa que teria um ano tranquilo em 2024. Com o Ramon Dias, com o Alexandre Matos. E vem como se fosse uma onda. E esse sentimento que o torcedor vascaíno ele tem ano após ano. Um sentimento de, caraca, agora vai. Agora vai, porque foi assim. Foi assim. Em 2019, quando a gente empata naquele 4-4 contra o Flamengo, eu tenho certeza que todo torcedor vascaíno olhou para aquele grupo, olhou para aquela pré-eleição do Luxemburgo e falou, agora vai, cara. Em 2020, quando a gente começa o Campeonato Brasileiro com 3 vitórias seguidas, estamos na liderança do Brasileirão, a gente olha e fala, agora vai. E a gente cai. Talvez quando a gente voltou a Série A do Campeonato Brasileiro após aquela partida contra a equipe do Ituano, a gente se olhou e falou, agora vai, mas nunca vai para o torcedor vascaíno. Mas, meu amigo, sabe o que eu te falo aqui? Nesse pós-jogo, é que parece que agora a parada vai, cara. Parece que hoje vai. Parece que tá tudo escrito. Eu não sou de acreditar e nem acredito nessas coisas de destino. Mas sabe quando parece que tá escrito? Sabe quando parece que tá desenhado? Sabe quando parece que veio alguém e pintou? Vai ser assim, cara. Vocês vão sofrer contra o Marcílio Dias na estreia na Copa do Brasil. Vocês vão sofrer por Água Santa em São Januário, um jogo 3-3, com vocês empatando a partida nos últimos minutos do jogo, passando nos pênaltis do Água Santa. Vocês vão sofrer e passar nos pênaltis contra o Fortaleza. Vocês vão sofrer contra o Atlético Goianiense e passar num gol chorado. E vocês vão passar sofrido com a menos contra o Atlético Paranaense. Parece que tinha que ser assim, e está sendo assim, meu amigo torcedor. Há um ditado, e para quem é torcedor vascaíno sabe e conhece, que diz, se não for sofrido, não é Vasco. E tem que ser assim. E está sendo assim. Está sendo sofrido. Está sendo gostoso. E está sendo Vasco da Gama. Hoje a gente viu em campo o que é a história do Clube de Regatas Vasco da Gama. O Vasco não tem essa de futebol bonito, de futebol encantador. E quem diz isso é a própria história. O que aconteceu entre os anos de 97 a 2000 foi um lapso na história do Clube de Regatas Vasco da Gama. Dentre seus 126 anos, 3 anos o Vasco jogava o melhor futebol brasileiro. O Vasco desfilava em campo, com o Juninho, com o Pedrinho, com o Felipe, com o Edmundo, com o Romário.
Mas isso foi a parte. Que pra quem sabe o que é Vasco da Gama, entende muito bem que o Vasco é isso, cara. É ter um baita de um goleiro atrás, que salva tudo, e ter um camisa 9 artilheiro que tá passando por dificuldade, joga na área que ele vai resolver. Pra quem tem aí os seus 50, 60, 70 anos, vai lembrar muito bem. Durante os anos de 80, final de 70, o Vasco passava exatamente isso. Tá difícil. O time não é bom. A gente não tem o que fazer. Então joga na área que o Roberto resolve. Joga na área. Dá a bola pra ele que ele vai resolver. E hoje a gente não tem Roberto. Nem dentro de campo e nem no nosso meio. Mas parece que essa postura de Roberto Dinamite, e eu só vou usar a palavra como pré-definição, tá? Não no sentido real, se encarnou em Pablo Verratti. Porque é assim, cara. Tá difícil, joga a bola pro Verratti que ele vai resolver. E hoje foi assim. Eu não sei como o Verratti fez aquele gol, mas eu sei que ele fez. E a gente precisa disso. O torcedor vascaíno, ele precisava disso. E esse jogo de hoje, esse resultado de hoje, é um recado para quem duvidou. É um recado para os torcedores do Atlético Paranaense que duvidaram, que menosprezaram, que riram quando iam pegar o Vasco da Gama nas quartas de final da Copa do Brasil. Vocês vão passar o ano do centenário de vocês sem arranjar absolutamente nada. Sabe por quê? Porque vocês nunca, jamais chegarão perto do tamanho do Clube de Regatas Vasco da Gama. Vocês entendam isso. Teve vídeo antes do jogo de torcedores do Atlético Paranaense falando que o Vasco da Gama estava morto. Que se o Vasco não passasse, se o Atlético, não passasse do Vasco, de quem o Atlético Paranaense passaria? Aprendam o que é Vasco. Entendam o que é Vasco. Até clube de museu foi falado por parte de torcedores. Respeitem o Vasco da Gama. Respeitem o Clube de Regatas Vasco da Gama, o maior clube do futebol brasileiro. E tá voltando. E sabe qual é a parada do futebol? Tem um ditado que diz, meu amigo, tem clubes que se você deixar chegar, já era. E o Vasco é esse clube. Pode não chegar. E não tem chegado. Mas se deixar chegar, vai dar ruim. E o Vasco chegou. O Vasco hoje garante a sua vaga nas semifinais da Copa do Brasil. Ou São Paulo ou Atlético Mineiro. Nessa fase não tem quem escolher. Nessa fase não tem adversário favorito. Nessa fase é entrar em campo e resolver. E o Vasco hoje, na base da sua torcida, na base da superação, na base da vontade, na base do amor que esse elenco hoje sente pelo Clube de Regatas Vasco da Gama, nós voltamos a disputar uma fase tão importante. E é legal. É legal para nós, e eu me incluo nessa frase. Ao mesmo tempo que eu incluí você, meu amigo torcedor vascaíno, que viveu os tempos áureos do Vasco, eu incluo você também aí do outro lado, que não viveu. Eu tenho 24 anos de idade. Eu acho que pela minha pouca idade eu posso falar muito exatamente com esse público. Um público de torcedores do Vasco da Gama jovens, novos, que ou tem uma idade melhor que a minha, ou tem a mesma idade que a minha, ou até um pouquinho maior, mas que não viveram esse Vasco. Eu vivi um pouco Vasco de 2011, lembro como se fosse ontem, lembro com detalhes aquela final, de Copa do Brasil contra a equipe do Coritiba, dentro do Couto Pereira. Com 11 anos de idade, aquilo fica marcado na minha mente até hoje. Até hoje eu lembro daquele jogo. Até hoje eu lembro daquela partida. Mas talvez você, que é um pouco mais novo, não lembre. E meu amigo, eu venho te falar que hoje você sentiu pelo Clube de Regatas Vasco da Gama algo que nós não sentíamos há muito tempo. Hoje você viu de verdade o que é o Vasco. Hoje você sentiu a grandeza do que é o Clube de Regatas Vasco da Gama. De hoje eu venho te avisar. Desfrute, aproveite, curta esse momento. Se chegar amanhã, vá para a escola com a camisa do Vasco da Gama, e era isso que eu fazia. Quando o Vasco ganhava um jogo grande, nem com uniforme para a escola eu ia. Ou ia, estava na mochila uma camisa do Vasco, chegava no recreio, eu botava a camisa, e eu falo para você, meu amigo torcedor vascaíno, que tem menos de 17, 18 anos, amanhã pegue a sua camisa do Vasco e vá para a escola com a camisa do Vasco da Gama. Você que vai para a faculdade, pegue a sua camisa do Vasco e vá para a faculdade com a sua camisa do Vasco. Saia na rua amanhã de Vasco.
vão pintar as ruas de Vasco da Gama. O Vasco volta a disputar uma semifinal. E o torcedor vascaíno, novamente, tem um pouquinho do que é ser Vasco da Gama. Desfrutem, desfrutem. Eu vou parar por aqui, porque sinceramente, não tenho nem muito mais o que falar. Tem uma euforia grande que a gente nem consegue analisar o jogo. Eu não quero analisar o jogo. Eu só quero torcer, eu só quero vibrar, eu só quero ficar feliz. E o Vasco conseguiu nessa noite de hoje proporcionar isso ao torcedor. 4 anos de canal. 4 anos de canal. E eu, quando inicio o meu 5º ciclo, eu consigo ver o melhor momento. Em 4 anos e pouquinho de canal, hoje, no dia 12 de setembro, aliás, no dia 11 de setembro de 2024, eu vivo pela primeira vez um grande momento. Que coisa boa que o Vasco me deu. São Paulo ou Minas Gerais, independente quem venha pela frente, vai ficar pequena para que a torcida do Vasco da Gama fará. Vence o Vasco, vence o Gigante, que as semifinais nos aguardem. Estamos classificados, meu amigo torcedor. Euforia a 1000, empolgação a 1000, e a gente volta aí em breve. Não teremos a Acorda Vascaíno às 7 horas da manhã, mas teremos aí o Fala Gigante, teremos o Boa Noite Gigante, muita notícia para você. Vamos que vamos, Vascaíno. Vamos que vamos, meu amigo. Que noite boa. Vasco vence. E só para fechar o vídeo aí com chave de ouro, dê uma olhada aí nas palavras de Rafael Paiva, falando um pouquinho sobre o que ele achou dessa partida do Vasco da Gama. Boa noite. É isso, a gente tem sofrido bastante ultimamente aí, em resultados, em placares, em alguns momentos com jogador a menos, de novo aqui pela segunda vez que a gente vem jogar aqui em seguida. Acho que isso tem norteado um pouquinho o nosso trabalho, né? Sofrer um pouco mais do que a gente gostaria, mas eu acho que também nos faz elevar um nível acima. Eu acho que a gente está cada vez sofrendo, mas conseguindo atingir os resultados que a gente gostaria. Hoje não veio a vitória, mas veio a classificação, uma classificação importantíssima. A gente está lutando, batalhando, trabalhando muito para a gente evoluir o nível do Vasco. Acho que a gente tem conseguido sucesso aí no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, e a gente está muito feliz. Sofrendo, mas conquistando os objetivos. Eu acho que o caminho é esse, até a gente conseguir um pouquinho mais de tranquilidade. É um processo, mas eu acho que a gente está conseguindo evoluir. Acho que isso é o mais importante. Vambora, meu amigo torcedor, agora sim, a gente fica por aqui. Se inscrevam, compartilhem, muito obrigado aí por tudo que vocês são aí pro nosso canal. Amanhã a gente volta, olha, já já a gente volta. Tamo junto, torcedor. Vambora.